Pela primeira vez, Brasil se declara mais pardo que branco. Populações preta e indígena também cresceram. Esse é o vídeo que a gente vai ver agora. Eu fiz um vídeo relativamente sobre etnias, mas surtiu muita curiosidade a partir dos brasileiros e se perguntando, né? E eu me lembro que há 3 anos atrás, 2021, eu vi um vídeo sobre etnias, onde os pretos eram a maioria. Eu não consegui entender direito. Fui atrás e encontrei uma matéria de 2023, de dezembro de 2023. Faz um ano agora essa matéria, dados étnicos e estatísticos do Brasil, que dão por conta qual etnia é maior no Brasil, qual é menor e sabe, qual cresceu, qual diminuiu, tudo isso. Antes da gente começar o vídeo, você me acompanha aqui no canal 41, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Eu vou deixar aqui o site g1globo.com, aqui nos comentários ou na descrição, vou deixar aqui fixado, para vocês depois irem lá neste mesmo site. Fatia que se considerava branca caiu, assim como a de amarelos. Dados foram divulgados nesta sexta-feira, caso no dia 12 de dezembro de 2023. O número de brasileiros que se declara pardos cresceu 11,9% desde 2010. Passou de brancos e se tornou o maior grupo racial do país pela primeira vez, com 43,5% da população, segundo os dados do censo de 2022, divulgado nesta sexta-feira, do dia 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A população que se declara preta também cresceu. Hoje, 10,2% dos brasileiros se dizem ser pretos, assim como a de indígenas, 0,8% dos brasileiros assim se identificam. A parcela dos que se declaram brancos voltou a cair, em linha com o que acontece desde 2000, e passou a ser o segundo maior grupo, com 43,5% da população total dos brasileiros. A de amarelos também recuou para 0,4% e voltou ao mesmo patamar de 30 anos atrás. Quando estamos a falar sobre raça, peles, é uma coisa muito diferente, né? Porque partimos do princípio de que todo mundo é da raça humana. Não importa a diferença de cor, mas realmente importa, entendeu? Enquanto as pessoas começarem a pensar que de onde a gente vem não importa, cara, não vamos a lado nenhum, entendeu? É aquilo que depois vamos lutar por algo invisível. Aconteceu há pouco tempo ali o Ballon d'Or, né? A comemoração do Ballon d'Or, se provou uma coisa muito evidente. Esse é um vídeo planeado que era para ser gravado e postado muito antes dessa situação que aconteceu lá na Europa, mas vale ressaltar que se provou uma coisa muito interessante e complexa, né? Que é aquilo que eu sempre digo: não vamos vencer a batalha nessa geração, entendeu? Vamos admitir isso. Agora podemos voltar para o vídeo? Vamos voltar para o vídeo? A população brasileira, de alguns anos para cá, cresceu muito, principalmente quando estamos a falar sobre a mente aberta na questão de raça. São um povo que conseguem conversar, nem todos, mas na sua maioria eles conseguem conversar e se identificar. Eu também vou falar aqui, esses dados estatísticos são baseados nas perguntas que o entrevistador faz. Bem recentemente eu participei no censo aqui de Angola, né? No serviço de recolha de dados daqui de Angola, estatística. Eu não fui na casa das pessoas, mas eu vivi todo passo a passo e vi todas as perguntas. E realmente tinha essas perguntas. Uma coisa que você deve levar em consideração é que o entrevistador não pode interferir na resposta do entrevistado. Então, se o entrevistador diz, por exemplo, não, eu sou menina, eu sou mulher, o entrevistador, mesmo vendo, não pode meter uma outra coisa no dado estatístico. Com isso, o que eu quero dizer? Bom, tem muitos brasileiros, de tanto cabeça aberta que existe, acabam escapolando um pouco, né? O cara tem olhos azuis, pele branca, mas fala que não, sou pardo. O cara tem olhos pretos e cor parda, diz que eu sou branco. Às vezes isso acontece. Então, por isso que nossos dados que temos aqui, que eu daqui a pouco vou ler, né? São aqui quantas etnias não, quantos grupos raciais, segundo o censo. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 grupos raciais. Eu vou ler aqui, você tem que levar em consideração isso. Tem pessoas que se consideram, não é porque é ou deixa de ser. Ele se considerou, então automaticamente o IBGE considera aquela pessoa aquilo que ela disse que é. Até ali estamos entendidos, né? Isso é normal no mundo de hoje, porque devemos dar certa liberdade para as pessoas decidirem o que são, o que não são, o que querem ser. Devemos dar esse tipo de liberdade. Então, os dados estatísticos, quando são recolhidos, na maior parte das vezes, levam em consideração esse ponto crucial. Então, nada de alardar que não, esses dados são falsos, esses dados são verdadeiros. Nada disso. Vamos já, entendeu? Então, vamos ler esses dados que o Instituto Brasileiro é que deu. Vamos ler esses dados e acreditar nele, né? Porque
Afinal de contas são dados estatísticos, são uma estatística. Vamos lá. Os pardos são 92,1 milhões de brasileiros. 92,1 milhões de brasileiros. São muita gente. Todos eles consideram-se pardo. Nesse pardo estamos a falar pejorativamente. Tem pessoas mulatas, tem pessoas clarinhas, tem pessoas pretas. Entendeu? Pegou a visão? Temos os brancos, que são 88,2 milhões de brasileiros. Temos também aqui a questão dos pretos, que atualmente são 20,7 milhões de brasileiros, são pretos. Temos também os indígenas, que agora são 1,7 milhões de brazucas. Temos aqui os amarelos. Os amarelos, nesse caso, estamos a falar de pessoas assim que são descendentes de orientais. Temos ali 2 milhões de pessoas que se consideram amarelos. Mas é isso aí que temos aqui. Esses são esses dados que nós temos, grupos raciais no Brasil. São esses dados que nós temos. O que é que eu acho sobre a questão de ter muitos grupos étnicos? Cara, o Brasil, todos esses grupos étnicos que estão no Brasil, eu acredito nesses dados. Eu acredito muito nesses dados. Porque se a gente for ver, na região sul do Brasil, a gente encontra muita gente branca. Na região nordeste, a gente encontra muita gente preta. Na região lá do norte, a gente encontra muita gente indígena. Entendeu? É isso. Ali nessa questão de São Paulo, no centro do Brasil, nós podemos encontrar esses que são amarelos, né? Então eu acredito muito nesses dados brasileiros. Talvez eu tenha errado aqui algumas localizações. Para você que é brasileiro, que faz parte dessas etnias e entende mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Vai ajudar muita gente a entender certas situações. Mas pelo que eu conheço do Brasil, eu acredito nesses dados. Porque anos atrás, a maior população existente no Brasil eram os brancos. E querendo ou não, muita gente discutia isso. Mas se a gente pegar a população parda e a população negra, metendo num copo só, do jeito que aqui em Angola nós fizemos, né? Angola não considera pardo, não considera amarelo. Não, amarelo considera realmente, amarelo considera, mas só não considera pardo. No questionário do censo angolano eu não vi lá a questão parda, não vi. Então todos eles são postos negros, são negros, entendeu? São negros. Então, para um angolano, por exemplo, uma Thaís Araújo, não, Thaís Araújo até não. Para nós angolanos, uma pessoa parda, nesse caso pardo é quem está aí 17h30, né? Pardo é 17h30, 18, esse é pardo. Então, para nós você não é pardo, para nós você é negro, você é preto, entendeu? Pardo basicamente parece que fica aqui uma nova etnia que está nascer agora. E agora vou falar o que eu acho sobre os pardos. Cara, eu acho que os pardos são o futuro da humanidade. Fica parecendo que são o gene perfeito, né? São os genes perfeito. Por que eu falo isso? Porque pardo nada mais, nada menos que uma mistura de raças, né? Quer seja preta, é claro, tem que ter preto. Preto com branco, pardo. Preto com amarelo, pardo. Preto com indígena, pardo, entendeu? Então esses caras pardos é que são o futuro da manhã. No final das contas, quando existe aí, tem um termo pejorativo que os brasileiros usam muito, né? Esqueci. Quando existe a relação interracial entre branco e preto, quando existe essa relação interracial, mas no final das contas as crianças vão sair com o cabelo carcolado, a pele muito mulata, entendeu? Mulato, vou falar aqui de novo, é um termo pejorativo, mas aqui em Angola não é. Entendeu? Tem essa toda a questão. Então eu acredito que os pardos, os 18h30, 17h30, esses é que são praticamente o futuro das etnias amanhã. Porque todo o caminho nos leva a pardo. Há 10 anos atrás os pardos estavam em segundo lugar, mas hoje já estão quase ganhando por 10 milhões. 10 milhões não, estão já ganhando por 5 milhões. Daqui a 10 anos que vai se realizar o próximo censo, como é que vai ser? O próximo censo daqui a pouco o próximo censo vai ser realizado daqui a 10 anos. A população parda vai se reproduzir muito, vai existir muitos pardos ainda. Nós vamos ver, esse vídeo talvez vai ser visto lá em frente, com os pardos do futuro mestindo. Prestem atenção, nós vamos ver muitos pardos nascerem nesses próximos 50 anos. E quanto mais pardo nasce, mais os negros desaparecem, mais os brancos desaparecem. Entendeu? No final das contas isso vai sobrar, porque
vemos que vai ser um gene. Até os indígenas vão desaparecer. Os indígenas, os amarelos, talvez nem tanto os amarelos porque não gostam muito de relacionamento interracial, mas também vão desaparecer, querendo ou não. Porque os pardos são a mistura de qualquer etnia com qualquer etnia, vai dar na mesma. Qualquer tom de pele que se misture, vai dar pardo. Vai dar pardo. Antigamente a mistura interracial não era tão visto pela sociedade como é visto hoje. E hoje em dia a força pela igualdade, a luta pela igualdade está a ser uma coisa muito grande. E essa grandeza da luta pela igualdade vai fazer com que muitas pessoas queiram mesmo de verdade se misturar com outras culturas. Por exemplo, aqui na África, como é que acontece? Na África do Sul, tinha que ser um país com mais pardo aqui na África. Mas não é a África do Sul, é Cabo Verde. Por que Cabo Verde é o país com mais pardo aqui na África? Seguinte, em Cabo Verde, antigamente não era habitado do jeito que é habitado hoje. Os portugueses, quando encontraram aquele território, era como se fosse um ponto estratégico, porque naquele território tinha muitos piratas. Esses piratas que estavam ali foram corridos, já tinha população lá, foram corridos. Mas quando Portugal toma poder daquele território, os portugueses começaram a criar aquilo, fizeram daquilo um ponto comercial. Que se você quiser fazer um comércio com a África, você não precisa ir até na costa da África. Você pode ficar ali em Cabo Verde, já que tem muitos arquipélagos, aí os navios tracavam. Então, respectivamente aos planos de Portugal, levou-se muita gente da Guiné até Cabo Verde. Lá os portugueses viviam à vontade, muitos pretos lá também viviam à vontade, onde muitos portugueses começaram a se relacionar com os negros que estavam naquela região, que ficaram nativos basicamente daquela região. Por isso que você vê que hoje em dia os nativos daquela região são os pardos, são os pretos, são nativos daquela região. E tem muitos brancos também. Entendeu? Tem muitos brancos que são mesmo de terceira, quarta geração cabo-verdiana. Então, você vê que Cabo Verde é o país com mais pardo aqui na África. Mas a África do Sul não. Porque a África do Sul, o povo lá não tem uma mente tão aberta assim para conversar sobre conviver de uma forma conjugal com uma raça diferente. Eles acham isso, que isso para eles assim, está a atrapalhar as coisas. Nem todos. São uma minoria, né? Mas aquela minoria faz com que a força ideológica de não querer se envolver com pessoas brancas ou os brancos sul-africanos que são de 10ª geração que estão lá, também não queiram se envolver com os pretos de lá. Então você vê que a África do Sul seria o país com mais pardo, mas não é o mais pardo, pela questão da abertura mental, entendeu? Ainda não tem aquela coisa de somos um só povo, uma só nação. Todo mundo lá entende que eu sou X, eu sou Y. E aquele é X e é Y. Eles entendendo isso, tá bom, o país desenvolve. Mas acaba atrapalhando um pouco, porque eles são tão orgulhosos que acabam não se misturando. Tanto é que na África do Sul, tem uma região lá na África do Sul que fica parecendo um pedaço de Nova York. E tem outra região que fica parecendo um pedaço de Londres, de tão bonito que é. Mas isso que se você for para lá, perguntar, ou mesmo vivendo naquela região, você vai se dar conta que lá os sul-africanos que estão lá, ou são ricos, muito ricos, ou são brancos. Entendeu? Conseguiram entender? Já no Brasil isso não acontece. No Brasil, dificilmente você vai encontrar uma cidade que é só todo mundo branco. Difícil. É difícil encontrar isso no Brasil. Então, também o Brasil é tão grande e tão vasto que a diversidade cultural faz com que a população tenha uma mente aberta. Todo mundo conversa sobre todo mundo. É claro, existe também aquela segregação top, né? De não se misturar com fulano, de se confundir como servente e tudo mais. Tem isso também, não estou falando que não tem, mas comparando aos outros países, tem uma mente mais aberta. Isso faz com que a população brasileira, branca e preta, caia. Por enquanto, a população negra que está no Brasil está a ter uma força de crescer. Porque os brasileiros pretos têm aquela convicção de somos pretos, só podemos se relacionar com preto. Cara, daqui nos próximos anos isso não vai existir. A população branca, no próximo censo, vai cair, será 30% só. A população preta, que está 10%, vai cair para pelo menos 8 ou 7. A população parda, que está em 45%, vai levantar para pelo menos quase 60%. Escrevam isso que eu estou a falar. Isso é no próximo censo do Brasil. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou a falar aqui no vídeo. Esse aqui é um vídeo para falar mesmo sobre isso, né? Sobre essa questão. Então se inscreva no canal, ative a notificação. Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Entendeu? Eu sou o Nundali, não se me acompanha aqui no canal 41.
Podemos voltar a ter essa conversa daqui até o próximo censo. Entendeu? Deixa aqui nos comentários o seu descontentamento. Nos vemos à próxima. Tchau.